Então o Flamengo de fato precisa ir ao mercado. E o Flamengo e o Botafogo devem ir ao mercado para poder continuar até o final do ano disputando cada competição. Nação Rubro-Negra, é informação, gente. Vene acabou de cravar a informação. Flamengo está muito próximo de contratar 2 jogadores. Um lateral direito que está jogando pelo futebol alemão e o outro é o meio-campista argentino, muito bom de bola. Fica até o final do vídeo, não pula se quer uma parte. Tem novidades também na grande partida de quinta-feira pela Copa Libertadores. Então fica até o final do vídeo. Mas antes de começar esse grande vídeo, esse vídeo espetacular, não deixe de apoiar os nossos amigos da 1xBet. A 1xBet hoje é uma das maiores casas de aposta do Brasil e do mundo. Parceiraços do nosso canal, vocês podem utilizar o nosso cupom Diário do Flamengo. É simples assim, vocês vão lá, clica no link que eu estou deixando aqui, colocando aqui fixado nos comentários. Vocês vão lá no meu cupom Diário do Flamengo, clica lá e vocês vão estar conhecendo a plataforma. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante e para a grande decisão de quinta-feira envolvendo o Flamengo e Bolívar. E você já pode fazer uma fezinha de cara nessa grande partida de quinta-feira envolvendo o Flamengo e Bolívar pela Copa Libertadores. Só clicar aqui, nação, clica. E assim, eu vou falar uma grande novidade para vocês. Se vocês depositarem 50 usando o meu código promocional, terá 100% de bônus no primeiro depósito, bônus chegando até $300, que se equivale a R$ 1.560. Corram lá e sejam felizes. É só clicar nesse link fixado que eu tô deixando aqui nos comentários. Clicam lá, use o meu cupom e já faça o primeiro depósito, que vocês vão se dar bem nessa partida do Flamengo e Bolívar. Correram lá, clicaram no link, já fizeram a aposta? Então veja esse grande corte que está sensacional. O Flamengo ainda não conseguiu divulgar nas redes sociais, por exemplo, a gravidade da lesão, o diagnóstico da lesão do Vinha, justamente por conta daquilo que a gente mencionou ontem. O joelho, o local da lesão, ainda está com muitos líquidos e também sangue. Então, o departamento médico do Flamengo ainda não tem um diagnóstico correto para poder divulgar. Já o Everton Cebolinha já passou pela cirurgia e o prazo de retorno, se a gente for parar e analisar, nem é tão longo assim, é de 3 a 5 meses em atleta de alto rendimento, que é o caso do Everton Cebolinha. A grande dúvida é como o atleta retorna após essa grave lesão, porque não é uma lesão simples. Ele rompeu o tendão de Aquiles. Fica a dúvida. Ontem o Pedrosa até mencionou isso aqui, que o Adriano sofreu essa lesão e o Adriano, depois dessa lesão, nunca mais foi o mesmo. Mas a gente sabe que a medicina evoluiu bastante. Estamos falando também de um atleta que é super dedicado no seu período de recuperação, fora das 4 linhas. Aí fica a dúvida de como ele vai voltar. Repito o que eu falei ontem, toda a força ao Everton Cebolinha e também o Varela. A gente nem falou isso aqui ontem, mas o Varela também está lesionado. Ele está com uma lesão no quadril, inclusive é dúvida para pegar o Bolívar na quinta-feira. E é por conta disso que o Flamengo pensa ou repensa na venda do Wesley, mesmo sendo um valor muito bom oferecido pela Atalanta para contratar o jovem lateral direito do Flamengo. Então o Flamengo, de fato, sofrendo com muitas lesões essas que fazem a diretoria ir ao mercado de uma maneira urgente para buscar reposição. Porque o fato é, não tem como você fechar os olhos para esse tipo de situação e falar, não vamos contratar, vamos recorrer à categoria de base. Não é assim. Estamos falando de 2 jogadores extremamente importantes. Tudo bem que na lateral esquerda tem o Ayrton Lucas, mas a gente sabe que a qualquer momento o Ayrton Lucas também pode se machucar. E aí vai fazer o quê? Vai ficar improvisando o Léo Pereira nessa posição? Não faz o menor sentido. E também no ataque, a gente está falando de um Everton Cebolinha que era titular e hoje o reserva imediato dele, o Bruno Henrique, também vive uma fase super inconstante, inclusive com problemas físicos no tornozelo. Para e pensa, a todo momento ele tem um problema no tornozelo. É algo já crônico, digamos assim. Então o Flamengo, de fato, precisa ir ao mercado. Digamos que essa urgência atrapalha em outras negociações de venda. É o caso do Wesley e o caso também do Fabrício Bruno. Porque o Flamengo pode vender o Fabrício Bruno a qualquer momento para o Rennes da França. Só que essa necessidade... Será que vai vender, Veni, então, agora, nesse momento? Vamos lá. Ontem teve uma reunião da diretoria para tratar dessa busca por reforços e também da possibilidade de venda. Hoje, se eu falar para você aqui que a chance do Fabrício Bruno ser vendido é maior do que o Wesley, é a verdade. Porque eles entendem, mesmo que o valor oferecido pelo Wesley, eles entendem o seguinte, o Varela a todo momento também está se machucando e é convocado com uma certa constância para a seleção uruguaia. Hoje o Wesley é o único jogador da posição. No caso do Fabrício Bruno, é um valor extremamente alto,
por um jogador já com idade avançada. Então eles acham que por Wesley eles podem receber mais propostas futuramente. Mas ainda não está certo que vai vender. Por exemplo, a informação que eu tive hoje pela manhã é o seguinte: o Flamengo tenta melhorar as condições de pagamento da Atalanta. A Atalanta ofereceu 16 milhões de euros de maneira fixa, mais 4 em bonificação. O Flamengo quer receber 18 milhões pelo menos de maneira fixa e 2 em bonificação. E nesse tempo, o Flamengo vai ganhando tempo, enquanto isso, vai preparando e buscando reforços. Então não tem essa urgência de vender jogador. Se fosse um outro clube desesperado precisando de dinheiro, eu arriscaria dizer que o Wesley já estaria na Itália, porque precisa de dinheiro e é um valor absurdo. Eu acho que o Flamengo não vai receber uma outra proposta por Wesley, mesmo sendo um jogador bem avaliado, com potencial, jovem, beleza, mas outra proposta igual a essa, eu acho que o Flamengo não recebe tão cedo. Eu depois de 2 gestações e 2 Covids, eu tô com a memória meio maluca, né? Eu não tô muito boa Mas eu acho que o Rafa, também, lateral do Botafogo, sofreu também essa cirurgia no tendão de Aquiles em 2022. E eu acho que foi até a primeira grande lesão, depois teve o trauma no rosto. Eu acho que dele foi também o Aquiles e assim, não sofreu mais com esse problema. O Rafa teve outros problemas, um até fator de sorte, que ele tomou um choque no rosto. Mas hoje em dia foi o que o Vene trouxe, né? A medicina cresce, né? Todas as áreas do futebol crescem muito e também o Cebolinha, que é um extremo atleta, isso facilita muito na hora da recuperação. Agora, ô Pedrosa, olha que bonitinho. É dose dupla pro papai Pedro, nasceram... São 2 meninas, 2 meninos, vocês sabem? Olha que coisa mais lindinha, gente. Parabéns aí pro Pedro, pra mamãe, né, pra esposa do Pedro. Isabel e Antônia, são 2 mocinhas, Isabela e Antônia, 2 mocinhas, o Pedro que tá numa temporada fantástica, Lucas Pedrosa, marcando gol atrás de gol. Bota mais 2 gols na conta aí. Olha aí, ó, que bonitinha, nasceram as filhas do Pedro, gêmeas. A minha amiga Isabelle Benito sempre falou pra mim, assim, filho, traz uma sorte. E a dele é em dose dupla, ô Lucas Pedrosa. Olha aí o Pedro com as 2 meninas no colo que nasceram, ô Pedrosa. Acredito que isso alegra a vida de qualquer um, principalmente o Pedro, que parece ser um cara muito família, muito focado no que ele faz. Então, parabéns aí o Pedro, a família. Gol não vai faltar para homenagear as meninas. Olha aí, e o Bolívar já chegou, Pedrosa, no Rio, para enfrentar o Flamengo na quinta. Eles vão treinar no CT do Fluminense hoje e amanhã. Tá aí o desembarque do Bolívar, que no início da Libertadores, que teve uma comemoração dos jogadores, vamos ao Rio de Janeiro, e os brasileiros do time, não, pegamos o Flamengo. É esse time aí, né, ô Pedrosa? Velho conhecido na temporada do Flamengo, enfrentou o Flamengo 2 vezes, o jogo de ida e o jogo de volta na fase de grupos. Exatamente, é um time que vem se estruturando muito nos últimos anos, vem frequentando Libertadores. É uma equipe que gostou de jogar no Rio de Janeiro, mas assim, não foi muito boa a lembrança, né? Porque o Flamengo conseguiu um belo resultado. E eu acho que, novamente, o Flamengo tem que vir para jogar no Maracanã e já definir essas oitavas de final em casa, porque a altitude ela muda muito o jogo. Isso é óbvio, isso é clichê do futebol sul-americano. Não vejo como um time que assusta o Flamengo, porque o Flamengo tem condições totais de resolver esse jogo na primeira partida. Assunto Flamengo, já que a gente vai falar de Botafogo, porque a escalação do Flamengo no final de semana contra o Botafogo depende do resultado do jogo contra o Bolívar. Por exemplo, se o Flamengo fizer um ótimo resultado, exemplo, o resultado que foi aqui no Maracanã na fase de grupos, 4-0, aí dá um certo alívio para o Flamengo na volta, Perfeito. Lá na altitude. Agora, se vence por apenas 1 gol de diferença, nada está definido. A verdade é essa, ele não deixa o Flamengo confortável. E aí o Flamengo pode ser obrigado a poupar contra o Botafogo e priorizar na volta. Existe essa possibilidade, num placar magrinho, Verê, encontrar o Botafogo com um time mais reserva? Existe, né? Eu não acredito no Bolívar aberto como foi aqui no Maracanã na fase de grupos. Não digo nem do resultado, não. Eu digo a possibilidade de, se acontecer resultado, isso acontecer. Sim, existe. Por exemplo, repito, se o Flamengo fizer um resultado extremamente confortável aqui no Maracanã, já pensando no jogo da volta, lá na volta você pode, entre aspas, poupar muito mais jogadores pensando no jogo contra o Botafogo. Porque o jogo contra o Botafogo é muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Então, quanto o do Bolívar, Pedrosa. Porque se você imagina que são 2 decisões, o Botafogo e o Flamengo até aqui duelaram essa primeira colocação o tempo inteiro, né? Junto com o Palmeiras aí,
uma hora a gente teve o Bahia, agora a gente tem o Fortaleza, a gente não pode desprezar esses outros times que também estão ali brigando por essas cabeças. E aí a gente fala dessa competição. E na outra competição é a Libertadores. A gente sempre fala por aqui que a Libertadores, por ser um jogo de mata-mata, às vezes o seu foco pode ser um pouquinho maior naquele momento, né? Mas um confronto direto em como está esse Campeonato Brasileiro não pode ser desprezado, né? Complicado, hein, ô Pedrosa? É sempre complicado. Eu acho que as notícias das lesões pro Flamengo foram terríveis. Se a gente fosse amenizar aí a situação, o bom é que a janela de transferências ainda está aberta e o Flamengo é um time que quando Será que vai? Vai o quê? Na janela? Mas tem que ir, né? Desculpa, se não for é imprudência. Não, vai sim. Inclusive eu acho imprudente o próprio Botafogo não ter contratado outro zagueiro ainda. A gente está falando do Flamengo, que hoje em dia tem condições financeiras, é um time que qualquer atleta praticamente gostaria de estar jogando. Quando você vai ao mercado e bota o Flamengo na mesa, qual atleta que não balança? Então o Flamengo tem condições não só financeiras, mas também condições pelo prestígio que tem, como vem se tornando o Botafogo também, pelas condições financeiras e porque o Botafogo se tornou um time que disputa títulos. Então assim, eu acho imprudência de times que estão disputando os principais títulos do futebol sul-americano e do futebol brasileiro não ir à janela para se reforçar. Claro, cada um tem seu orçamento, tem suas necessidades, as lesões também fazem parte de um planejamento, na minha opinião. Acho que quando um atleta se lesiona, você tem que ter, dentro do seu departamento de scout, jogadores que podem substituir aquilo ali. E o Flamengo e o Botafogo devem ir ao mercado para poder continuar até o final do ano disputando cada competição. A não ser que eles admitam que essa aqui é a minha competição, essa aqui é a minha competição. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que seria muita imprudência das duas diretorias se eles não forem ao mercado. O Botafogo para contratar um zagueiro titular, indiscutível, e o Flamengo para contratar um lateral esquerdo e pensando também até nessa ponta esquerda, onde o Flamengo tem a ausência do Everton Cebolinha, o Bruno Henrique não é uma certeza já há algum tempo. Então eu acho que o Flamengo deveria ir para essa ponta esquerda aí, tentar contratar um jogador. Eu só acho que o Flamengo vai sofrer no mercado para contratar, sabe por quê? Porque todo mundo sabe da necessidade do Flamengo. O que vai acontecer agora? Subir o preço. Exatamente. A lei da demanda no mercado. É igual o carro de aplicativo em dia de festa. É isso. Ali perto da festa, né, Pedrosa? O preço vai subir porque tem um monte de gente querendo pegar, Eu concordo, mas olha só, o Flamengo é o tipo de time que ele passa uma vez. Passa duas. Se você não quiser, se o atleta não demonstrar interesse, o Flamengo o atleta vai querer, mas, por É. exemplo, sei lá, o Flamengo quer contratar um jogador do Parma, da Itália. Sim. O Parma sabe que o Flamengo está desesperado. Esse jogador que eles iriam pedir 10, agora é 15. Claro. Entende? Assim isso. como, por exemplo, o Flamengo consegue vender muito bem, porque, Bem, desculpa, o Wesley não vale 20 milhões de euros. Não mesmo. A proposta que estão fazendo pelo Wesley é uma proposta astronômica. É uma proposta do Luiz Henrique. O Luiz Henrique veio pro Botafogo por esse valor. Então, assim, tem um ônus, que é, todo mundo sabe que o Flamengo precisa, e tem um bônus. Vai comprar o jogador do Flamengo? Vai ter que pagar alto. Dois pro restante do ano, né? O Cebolinha já tá confirmado que não joga mais esse ano. O Vinha ainda não, o que é pode ser uma boa notícia, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu acho que o Cebolinha faz muita falta, até por tudo que ele produz dentro de campo pro time, né? A gente vê que com ele o Flamengo tem outra dinâmica, especialmente a jogada dele tradicional pelo lado esquerdo, cortando para dentro, abrindo espaço para o Ayrton Lucas muitas vezes fazer essa passagem para a profundidade. Então o Cebolinha faz muita falta e já vê, se a diretoria do Flamengo não olhar para o mercado até o fechamento dessa janela, 19 dias para fechar a janela. o Flamengo vai passar pro sufoco. Agora eu quero... A ação rubro-negra é o seguinte, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Flamengo mira a contratação de 2 jogadores. Um é para lateral direita, o Arthur, que está atualmente jogando pelo futebol alemão do Bayer Leverkusen. Muito bom de bola, jogador que era do América Mineiro, e a diretoria do Flamengo quer contratar esse jogador. Sabe, a ideia da diretoria rubro-negra é contratar esse jogador. É um jogador assim jovem, com muito potencial, e assim, seria uma grande tacada, né, do Marcos Braz junto com o Rodolfo Landim, até porque chegou uma proposta milionária para o lateral direito Wesley. Então assim, o Flamengo vai vender o Wesley e contratando o Arthur seria uma grande tacada dessa diretoria, né, rubro-negra. Vamos torcer para que esse jovem atleta, jovem lateral direito, possa chegar aqui no Flamengo e fazer muito sucesso com o manto sagrado. E assim, já o caso do Carlos Alcaraz, o Bertolucci está tentando colocar o atleta, né, no Flamengo, está tentando trazer ele de volta para a América do Sul.
e ajudar o Flamengo nessa grande negociação. Eu vou falar para vocês, o Carlos Alcaraz joga muita bola, seria uma grande contratação do Flamengo. Vamos torcer para que o Flamengo consiga tanto sucesso nessa contratação do lateral direito e também do meio-campista. Vocês concordam? Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.